Imagine uma época em que a fé movia exércitos inteiros, atravessando continentes em busca de uma cidade sagrada. Em meio à penumbra dos séculos do Oitoit, homens e mulheres se uniam a uma causa que ultrapassava fronteiras e desafios inimagináveis. O fervor religioso convencia multidões de que missões divinas deveriam reconquistar os templos sagrados e refazer um destino já traçado. Este documentário nos convida a compreender não apenas batalhas e expedições militares, mas também os anseios de um povo em busca de redenção, glória e identidade. Em cada reviravolta dos acontecimentos é possível perceber que as cruzadas foram o marco de uma era que misturava ambição, fé e desejo de mudança. Hoje, embarcamos juntos nesse caminho repleto de histórias épicas, desafios de convicção e transformações culturais que ecoam até os dias atuais. As sementes das cruzadas foram plantadas num cenário de instabilidade e convulsão. A Europa medieval enfrentava crises internas, enquanto os clamores por uma renovada fé se misturavam às inquietações políticas. A Igreja, com seu poder e influência, mobilizava exércitos e nobreza, instigando uma série de expedições cujo principal objetivo era a retomada da Terra Santa. Documentos e crônicas da época revelam que uma combinação de fervor religioso, rivalidades políticas e disputas territoriais criou o ambiente perfeito para o surgimento de tais empreendimentos. Ao mesmo tempo, a ideia de um destino imposto pela vontade divina oferecia um sentido de missão que inspirava cavaleiros e plebeus. Este período, repleto de sacrifícios e desafios, consagrou a imagem dos cavaleiros e peregrinos que cruzaram terras inóspitas, enfrentando inimigos formidáveis e condições de extrema penúria. A conquista de Jerusalém em 1099 foi o ápice desse esforço coletivo, que transformou a cidade em um símbolo da vitória do cristianismo. Reinos e estados cruzados foram estabelecidos, dando início a uma nova ordem que unia fé e poder. Em cada batalha, o eco das espadas e o clamor dos homens narravam não apenas a glória da vitória, mas também as incalculáveis perdas de vidas e a ambiguidade moral de uma guerra santa que mudaria para sempre os destinos de diversas nações. Entretanto, o triunfo da Primeira Cruzada trouxe o adensamento de conflitos e desafios que se estenderiam por décadas. A fundação do Reino de Jerusalém e dos demais estados cruzados colocou em movimento um delicado equilíbrio entre o fervor religioso e as intrigas políticas. A administração desses territórios exigia mais do que coragem, demandava a habilidade de conciliar interesses tão díspares quanto os dos nativos locais, dos novos governantes e da hierarquia eclesiástica. Ao assumir o controle de territórios historicamente disputados, os cruzados se viram diante de dilemas éticos e morais, enquanto as culturas se confrontavam e aprendiam, ainda que de forma conflituosa, a conviver. Pequenas vitórias militares se transformavam em lições duras sobre a administração, tolerância e as graves consequências de intolerâncias extremas. Este período, marcado por alianças efêmeras e conflitos internos, revelava que, mesmo em meio à guerra, o contato entre civilizações podia ser uma fonte de aprendizado e inovação. Em meio às memórias de batalhas e conquistas, a Terceira Cruzada despontou como um capítulo de desafios e reviravoltas. Frustrados pela perda de Jerusalém para o líder muçulmano Saladino, os povos cristãos se mobilizaram novamente. Nesta campanha, figuras lendárias como Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, emergiram no cenário, personificando a bravura e o espírito guerreiro da época.
A Terceira Cruzada, travada entre 1589 e 1592, não buscou apenas uma nova vitória militar, mas almejou a restauração da honra e o direito de peregrinar à Terra Santa. Em meio a intensos embates, as esperanças foram renovadas a cada avanço, a cada breve pacto e a cada trégua negociada. Embora Jerusalém não tenha sido retomada completamente, o Tratado de Jaffa permitiu que os peregrinos cristãos visitassem a cidade sagrada, preservando uma luz de esperança e mantendo viva a chama da fé. Nem todas as expedições seguiram as inicialmente traçados pelos cruzados. A Quarta Cruzada, iniciada em 1202, tomou um rumo inesperado e devastador. Em vez de retomar os territórios sagrados, os cruzados se desviaram para atacar Constantinopla, a joia do Império Bizantino. Em um triste desdobramento, a cidade foi saqueada em 1204, aprofundando o cisma entre as igrejas católica e ortodoxa e deixando cicatrizes que perdurariam por séculos. Que as consequências da traição podem se converter em lições para gerações futuras. À medida que avança a narrativa das cruzadas, torna-se indispensável analisar os profundos impactos culturais e científicos que esses conflitos desencadearam. O embate entre Ocidente e Oriente não se limitou aos campos de batalha. Ele desencadeou um intercâmbio de conhecimentos que revolucionou a Europa medieval. Técnicas agrícolas, avanços científicos e inovações em medicina e astronomia foram introduzidos por meio do contato com as culturas islâmica e bizantina. Esse período de intensa fricção também evidenciou a capacidade dos homens de extrair lições mesmo das maiores adversidades. Embora os confrontos tenham deixado marcas de violência e intolerância, a troca de saberes criou uma base para o florescimento cultural e intelectual da Europa. Nas sombras das catedrais e entre os pergaminhos antigos, ecoa a memória daqueles que, mesmo em meio à guerra, preservaram e transmitiram conhecimentos que moldaram a evolução humana. A interação entre civilizações foi, sem dúvida, uma das heranças mais ricas e paradoxais das cruzadas. Ao olharmos para trás e refletirmos sobre esse período turbulento, percebemos que as cruzadas deixaram um legado que vai muito além dos conflitos armados. As expedições, motivadas por ideais religiosos e ambições territoriais, repercutiram na construção de identidades culturais. O lance das cruzadas é, portanto, essencial para reconhecer os alicerces que sustentam a nossa história e para apreciar as complexas interações que definiram a trajetória da humanidade. Hoje, ao concluir a nossa jornada por um dos capítulos mais complexos e fascinantes da história, somos convidados a meditar sobre os ensinamentos deixados por esses eventos. As cruzadas, com suas ambições, conquistas e tragédias, revelam o poder contraditório da fé e da política, demonstrando que mesmo as intenções mais nobres podem ser subjugadas pela busca incessante por poder. Em cada batalha,
Em cada tratado assinado, vemos o reflexo das fragilidades humanas e da capacidade de transformar adversidades em novas oportunidades de aprendizado. As lições desse período histórico não se limitam a antigas páginas de livros. Elas dialogam com o presente e nos desafiam a repensar as nossas próprias convicções e prioridades. Através dos ecos de um passado turbulento, somos lembrados de que o verdadeiro